Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Atendimento 5 Estrelas. E o nosso podcast foi feito para ajudar você, agente, gestor ou até se você é um empresário e tem uma área de atendimento no seu negócio e quer tornar ele um atendimento 5 estrelas. Mas se você está começando, fica tranquilo, porque as nossas dicas vão te ajudar de A a Z. Eu sou Paula Borim, host aqui do podcast. Eu sou Ludmila Bóbico, também host do podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, mas antes eu queria agradecer aos nossos convidados especialistas que estão aqui hoje. Bem-vindo, Ivan, bem-vindo, Ricardo. Olá, meninas. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo de Obrigado. volta, Ricardo. Obrigado. Bom, pessoal, para trazer um pouquinho mais esse assunto sobre onboarding e suporte, a gente vai falar sobre tudo que faz parte dessa questão do pós-vendas, né? A gente falou já muito sobre o pré-venda, a gente quer trazer um pouquinho mais sobre o pós-venda e como um trabalho em conjunto com várias áreas, seja comercial, seja suporte, CS, faz com que a sobrecarga dos agentes seja muito reduzida. E assim, só para contextualizar também, às vezes esse processo ele é conhecido como implementação, mas via de regra ele é chamado de onboarding, e ele consiste em orientar o comprador de maneira mais pontual sobre o produto ou serviço que foi adquirido. Esse processo pode tanto envolver treinamentos quanto orientações guiadas. Ou seja, por meio de reuniões presenciais ou online, o suporte pode garantir uma experiência satisfatória para o consumidor. E, gente, isso não é inventado, tá? O próprio público espera que os dados deles sejam utilizados para melhorar a experiência com a sua marca. Isso é um relatório da CX Trends de 2023, que mostrou que 59% dos clientes desejam, né, que as organizações coletem os dados para melhorar toda essa experiência ao longo da jornada. Maravilha! E com essa super pesquisa, a gente também quer iniciar aqui as perguntas aos nossos convidados, né? Ricardo, a gente queria que você trouxesse um pouquinho, né? A gente falou bastante sobre a sua trajetória lá no episódio 5, ou seja, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Ricardo, pode acessar o nosso episódio 5. Mas a gente queria que você desse um panorama sobre o momento que você tá agora como profissional, né? Um geralzão aí. Legal. Hoje eu sou coordenador da área de suporte e implementação da área de implantação do Mills. Maravilha. Então você tá ali na ponta da parte do pós-vendas, né? Correto, isso mesmo. Logo quando o cliente acaba de entrar na porta de casa, É o seu rostinho que ele vê. chega eu lá para mostrar os cômodos. O Ricardo entrega o que o time de vendas vendeu, né, gente? Ou seja, ele não materializa o sonho, digamos assim, né? Materializa a entrega que o pessoal de vendas passou, né? Aquele desejo do cliente. Maravilha. E assim, você contou muito pra gente que até chegar onde você tá hoje, você já passou ali desde a frente do atendimento, enfim, já sentou em várias cadeiras. E com certeza, dentro do atendimento, né, como a gente sabe que tem várias etapas do atendimento, mesmo antes de você chegar na empresa, até você, né, realmente virar o cliente, eu sei que você conhece muito de perto, então queria que você contasse um pouquinho pra gente a importância de um onboarding bem efetuado ali para satisfação dos clientes. Legal. Bom, nesse ponto, o principal é você ter uma equipe que está totalmente focada nesse segmento da empresa. Porque eu costumo dizer que a implementação, ela é praticamente um casamento. Quando você conhece uma pessoa, se você não estiver constantemente em contato com essa pessoa, você perde seu relacionamento. Assim como o cliente que acaba de sair ali de todo o processo comercial, que ele deu o seu sim, que ele depositou a sua confiança naquele produto, do qual foi vendido, foi ofertado, vem o especialista para poder, da menor forma, do menor impacto possível, causar para o cliente uma troca de ferramenta, uma cultura, uma mudança de cultura dentro da empresa. Eu vou usar a analogia aqui do Ricardo, gente. Como qualquer casamento, também o começo é o mais complexo, não é? Exatamente. Ou seja, é onde pode rolar atritos, né? Ou pode rolar, eu achava que era isso, mas é isso aqui. Ou tenho dúvida nisso, não era Você mentiu pra mim. É isso mesmo. Ou seja, é um dos processos mais críticos, né? É o processo de pós-venda. Né? Que de verdade, você equilibra toda aquela expectativa que o cliente veio em cima do seu serviço, do seu produto, tudo, com realmente, né, a materialização daquele desejo, né, Ricardo? Então, gente, esse é um processo que tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser muito bem pensado as etapas disso, né? E o time tem que estar
como que eu posso dizer, tem que estar muito sensível, né, ao cliente, as dores, as reclamações e tudo durante esse processo. Exatamente. Legal. E o que vocês acham que não pode faltar no processo de onboarding? Olha, o processo de onboarding, eu vejo com experiência própria, para mim, inicialmente, uma reunião de kickoff. É a primeira reunião que você vai, de fato, sentar com o cliente, conhecer como é o seu fluxo, qual é a sua expectativa, o que ele tem de deficiência dentro da sua empresa, entender o tempo que ele tem para implementar a ferramenta, quais são os módulos que são prioritários para ele, porque não adianta você iniciar a implementação num recurso que não é o carro-chefe da empresa dele e do qual você acaba onerando e trazendo mais transtorno. Então, uma implementação muito boa, ela começa no momento em que você conhece o seu cliente. Isso geralmente é na primeira reunião, é onde você casa essa construção de expectativa, ele começa a se consolidar ali, naquele momento. E com certeza, mas na verdade é assim, né? Claro, o time de vendas, tá, gente? Passa toda essa expectativa, todo esse anseio do cliente para o time de pós-venda, né? Então, além de se validar essa reunião de kickoff, você valida toda aquela expectativa com relação ao serviço, né? Seja o serviço, produto. No nosso caso, né, nós entregamos um sistema, né, para ele operacionalizar as áreas dele, né, de atendimento. Então, ali você faz um alinhamento de prazo, como o Ricardo citou, né? Quando é a sua expectativa para você realmente estar usando? Às vezes ele tem um outro sistema, vai cancelar, ele tem um dead end ali que ele precisa cumprir, entendeu? Para não gerar um custo adicional, pagar 2 ferramentas no nosso caso. Ou ele tem, sei lá, eu tenho um problema que eu preciso quanto antes resolver. Então, por quê? Isso está me onerando, está gerando sei lá, um retrabalho ou alguma coisa assim. Então, alinhar a expectativa, né, sobre o casamento é fundamental, tá? Porque senão a gente entrega uma coisa que ele não espera ou fora das expectativas dele. E justamente cai no que é o principal tema, né, do nosso episódio de hoje. Às vezes, quando o onboarding ele não é bem executado ou fica alguma ponta solta, sobra pro suporte. Exatamente. E você tá sensível ao seu cliente? Você tá sensível nesse momento de implantação de onboarding? Comenta aqui embaixo pra gente saber que você já chegou até essa parte do vídeo. Se inscreva no nosso canal e já deixa seu like, tá bom? Ivan, acredito que você tem mais algumas perguntinhas também, né? Com certeza, sempre. Vou fazer uma prova aqui pro Ricardo. E aí, Ricardo, assim, quais são os erros mais comuns, né? Que, é claro, cometemos, tá, gente? Porque é um processo que você cria, né? Você aprende no dia a dia. É um processo vivo, né? O processo de implementação, de pós-venda, né? Então, quais são os erros, olhando para trás agora, quais são os erros que você vê que, olha, isso aqui afetou bastante, isso aqui eu poderia ter visto antes, o que realmente você tem de aprendizado nessa caminhada? Legal. Bom, uma coisa também para você aí que hoje não tem uma área que é dedicada na parte de implementação, primeira coisa, faça, construa. Não se preocupe se ela inicialmente vai ser perfeita, mas nada nasce perfeito. Então, constrói, cria uma área e venha evoluindo. Você vai aprender com o processo, você vai aprender com os erros. E foi assim também com a minha equipe. Os principais pontos que eu vejo ali, que foram muito cruciais e hoje a gente olha para trás e é uma evolução, é você ter a informação do que acontece, processos muito bem implementados, né? E sentir o cliente de como está o seu processo. Uma coisa que eu sempre falo sinta o cliente, converse com o cliente, veja o que o cliente está sentindo, porque é ele que é o seu feedback, o objetivo é ele. Então, esses são os pontos que a gente mais sente dor ali quando você não tem um processo que foi muito bem implementado, quando você tem alguma tarefa que ela não foi bem aplicada, e aí você começa a sentir a dor do cliente em outros setores, por exemplo. Quando um processo de implementação, às vezes, ele não foi bem executado, outros setores acabam pagando esse preço. Uma dúvida. Quando você comentou de, né, sentir o cliente, qual ferramenta que você usa para isso? Você entra em contato, faz uma pesquisa NPS? Você tem alguma coisa que você julga que é mais eficiente para realmente medir se tá dando certo ou não?
Sim, legal. Inicialmente, se você, por exemplo, não tem essa pessoa, no início eu não tinha, hoje eu tenho. É importante você rodar uma pesquisa de satisfação com esse cliente, pode ser no início do processo, ali no meio do processo da implantação, no final, junto com o consultor, você ter uma área, uma pessoa dedicada a fazer esse processo de feedback, de busca com o cliente, de consulta em real time, com o processo do qual ele tem ali, se a sua empresa, no caso a nossa, tem um período que o cliente fica com a equipe de CS, por exemplo, precisamos de pessoas que estão validando como está sendo a expectativa do cliente e se ela está sendo atendida a cada etapa. E não só no final, né, gente? Porque às vezes no final já gerou o problema, né? Então no durante também, você ter checkpoints assim para você ir validando, eu tô no caminho certo, entendeu? Então varia muito do que de entrega a entrega, né, gente? Nosso processo de implementação dura em torno de 30 a 40 dias. Mas às vezes você vai, sei lá, você é uma consultoria, sabe? Então você tem um processo que talvez dure 15, 60, 100 dias. Então quais são os marcos desse processo de implementação, de entrega, né? Como saber que você está no caminho certo ou não? E só no final ele falar para você, não serviu de nada. Imagina, 100 dias perdidos, gente. Entendeu? Então você tem que ter marcos assim que você, agora parei aqui, deixa eu validar tudo. Tô no caminho, vamos dar mais alguns passos, para de novo, valida, né? Então esse é um caminho que não te entrega surpresas no final, surpresas desagradáveis, entendeu? Consequentemente, né, gente, prejuízo. Exatamente. E falando em surpresa, como é que essas surpresas podem afetar o time de suporte, né? A gente tá falando sobre, no final, alguém tem que pagar o pato, né? Mas só uma coisa aqui, tá? Para deixar bem claro, né? É que o nosso processo é nosso processo, né, gente? Eu sei que empresas variam, certo? O nosso processo ele é feito com o quê? O time de vendas passa o bastão para o time de pós-venda, time de pós-venda analisa, implementa e faz um outro passagem de bastão para o time de sustentação. Certo? Então, esse cliente troca, né, de canais, assim, troca para 3 áreas minhas, né? Entendi. E cada transição, né, é feito com uma validação. Não existe a transição sem um checklist preenchido, sem algumas coisas estarem cumpridas, certo? No caso do time de vendas, né, sei lá, tem proposta assinada, tudo, tem uma condição para ser passado para o pós-venda. E do pós-venda para o suporte técnico, né, para o time de sustentação, tem uma outra validação, né, Ricardo? Isso mesmo. Que aí, após passar essa validação, no caso, né, e aí sim ele está apto a ser direcionado para aquele time, tá? E claro, isso não nasceu assim, tá, gente? Sim, sim. E uma coisa que é válido aí nesse processo, igual o Ivan está comentando, o cliente nasce, né, o lead, ele vem para o CS, realiza a implementação, tem o suporte que está ali fazendo toda a retenção de dúvidas, problemas que o cliente está apresentando, mas é importante também deixar aí muito bem explicado, e hoje uma coisa que nós temos no Milvus é uma equipe de CS ativo, que não é aquele que olha também só para o momento que o cliente entra e ele começa a fazer o seu processo de implementação. Porque existe, assim como num casamento, você tem o primeiro ano que você ainda está em lua de mel, você tem 2, 3, 4, 10 anos. Se você perguntar para um casal de 50 anos, o projeto de vida dele, a expectativa do que ele tinha e a evolução que eles tiveram juntos foi mudando no decorrer do tempo. Isso também acontece com uma empresa. Hoje é muito comum. Lá no Milvus, nós temos clientes que começaram com 3 operadores e hoje estão com 50. A realidade e a necessidade deles mudam. Então, você precisa ter também uma equipe de CS que está a todo tempo fazendo contato com esse cliente. Então, é válido não ter também uma passagem de bastão onde a sua equipe de implementação não olha mais para esse cliente. Não ache também que é o seu suporte que tem que fazer esse papel. Quem tem que fazer o papel de buscar como que está a realidade do cliente, se ele está ainda satisfeito com o seu sistema, como está a realidade dele, da empresa dele com o seu sistema, é uma outra equipe que vai estar constantemente fazendo contato, não precisa ser mensal. E é mais estratégico, né, gente? É um time que atua mais estrategicamente, né? Esse time também faz upsell, ele faz diversas coisas, né? Então o pós-venda não é só implementou, passou para o suporte, né? O pós-venda também entra, e é claro, é um pós-venda diferenciado, né? Para fazer esse upsell, para validar a satisfação. Entendeu? O que evita virar uma onda gigantesca no time de suporte, né? Com Isso certeza. segura, né? Porque toda vez que chega uma demanda que às vezes
Até o próprio Ivan já falou isso, a própria empresa cria demanda para ela mesma. Então, isso onera, né? Às vezes o time pode estar lidando com outras questões, sendo que foi, né, causado por uma questão de processo mesmo. E aí são os erros mais comuns aqui, que é a nossa próxima pergunta, né, Paula? Ou seja, Ricardo, na sua opinião, quais são os erros mais comuns cometidos por uma área de pós-venda, implementação, né? Uma área que entrega o serviço ou o produto? Bacana. Bom, excelente pergunta também. Normalmente, quando você não dá o apoio total ao cliente, você não conhece as realidades do cliente, você não consegue implementar o seu produto da melhor forma e naquele momento você consegue fechar com o cliente se aquilo que está proposto, aquilo que foi conversado, aquilo que foi implementado está casando com as suas necessidades. Porque quando você não faz esse mapeamento, aí é igual como você disse, sobra para outras áreas. O cliente que não teve as reuniões que estavam propostas de dúvidas bem implementadas, seu time bem atualizado, vai sobrar para o suporte. Porque se ele tem uma dúvida na hora de um cadastro, ele vai bater no suporte e vai fazer toda a parte de busca ali, de ajudá-lo, né? E hoje, você olhando, a maior parte de demandas que você tem numa área de suporte, geralmente é dúvidas que você terá ali dentro. E então você precisa entender se essas dúvidas elas estão nascendo no natural, se é do dia a dia, ou é uma dúvida por falha de implementação. Foi uma falha que ocorreu no processo de onboarding do cliente dentro, né, da sua empresa. Então é crucial para que você trabalhe isso, até para você reduzir a demanda, você consiga não ter que escalar um time para corrigir um incêndio, por exemplo, que está sendo causado. Não, sem dúvida. E assim, erros comuns no momento da implementação, né, gente? É falta de método, cada um faz do jeito que quer. Se você tem vários analistas ali fazendo a implementação, não deixa cada um fazer do jeito que quer, porque não atinge, né, o potencial total, ou seja, a satisfação do cliente, né, alinhamento de expectativa e todas essas etapas, a empresa tem que definir um padrão. É percepção da marca, né, querendo total, ou não. Sim. Entendeu? E aí esses processos, vez sim, vez não, você vai lá e coleta feedback dos clientes? Não, você entendeu? Então você tem que ter processos bem estruturados, método para fazer a entrega do seu serviço, do seu produto. E ele tem que ser homologado cada vez mais e aprimorado cada vez mais, né? Com o feedback do seu cliente. Isso foi bom, isso foi ruim. Tá gerando muito cancelamento no pós-venda ou no processo de venda. Tá ruim, melhora. Né? Tem o balde furado lá dos episódios que a gente gravou lá atrás, né, gente? Verdade. Então, aperta esses parafusos, né? Que esses são os erros, na minha ótica, mais comuns, tá? De um processo de implementação. Então, é a falta de acompanhamento, a falta de definição de processos, deixar realmente muito aberto para cada profissional seu fazer da maneira que ele quer. Que, de verdade, talvez não é a maneira que a empresa quer. De fato. Eu fiquei com uma dúvida na sua fala. Você comentou que, né, como discernir de onde veio a dúvida do cliente para o suporte, se veio de um processo de implementação ou se veio, enfim, uma dúvida corriqueira. Você consegue fazer isso assim? Tipo, existe algum processo para você fazer isso? Sim, vai depender muito da realidade de cada empresa, cada negócio, mas hoje, por exemplo, eu olho muito os indicadores, a gestão ela tem que olhar indicadores, o que vai te trazer a saúde da sua empresa, qual é o próximo passo que você tem que tomar, como que foi sua vida 2 anos atrás, são indicadores. Então você precisa ter esse processo. E os indicadores, por exemplo, você olhando uma empresa que acabou de fazer a adesão do seu sistema e ela está enchendo a sua equipe de suporte de perguntas, né? Então você já começa a notar que ou quem está implementando não está tendo disponibilidade de agenda, e o cliente está precisando usar o recurso, mas ele não teve reunião, então ele vai correr no suporte. Entendi. Né? As perguntas, a quantidade de perguntas podendo vir do mesmo cliente, né? Então pode ter que no processo de implantação tenha ocorrido uma troca de gestão do seu cliente, uma troca do time, né? E é uma galera nova, e aí ele tem passa... fatores que às vezes não digamos assim, culpa dos times de pós-venda, tá, gente? Sim. Às vezes o cliente, ele, sei lá, gerou uma desorganização, né, no processo de implementação dele, por quê? Uma implementação é feita por 2 lados. Um lado que ensina e o lado que aprende, né? O lado que tá
entregando a informação e o lado que está escutando. E às vezes esse lado que está escutando, né, pode falhar, entendeu? Então, o que a gente faz? Faz nosso processo, né, primeiro para qualquer falha no lado também que está escutando, também ele fica evidente, certo? E aqui, Paula, a sua dúvida é, a gente faz um acompanhamento, né, de um ciclo de 3 meses ali, e o volume de demanda que aquele cliente pós-implementado, que foi passado para o suporte técnico, ele gera. A gente tem um volume padrão gerado por um cliente que já, sei lá, já é há 2 anos meu cliente. Qual é o volume de interação que ele já tem comigo? Quais? É claro que um cliente que acabou de ser implementado, ele vai ter mais dúvida. Por mais que eu seja eficiente no treinamento, gente, é complexo. Sim. A nossa entrega é complexa. Né? Então, é claro que pode ter dúvidas. Só que também, outro fator muito legal que a gente implementou, né, Ricardo, que é a gente grava todos os treinamentos que a gente passa. Toda reunião de pós-venda, de implementação é gravada e compartilhado com o cliente. É um material de consulta. E também é um material que nós, gestores, vamos lá, olhamos o vídeo e vê como também audita a reunião. E eu sei se minha equipe está realmente... fez o serviço conforme a cartilha ou não. Entendeu? Sim. Ou seja, um serviço, acreditamos que um serviço não seguindo a cartilha vai sim gerar um ônus lá dentro do suporte técnico, entendeu? Vai gerar um descontentamento no cliente, pode gerar até um cancelamento, que é o pior dos mundos para nós, entendeu? Onde a gente queria um relacionamento com o cliente por anos, né? E aí remete lá ao CAC, que a gente já falou, né? Gente, eu investi para adquirir aquele cliente, né? Investi em marketing, investi em processo de venda, investi no produto, investi em uma série de coisas. Perder ele após o casamento, terrível, entendeu? Total. Sim. E a gente tava falando muito sobre a parte da equipe de suporte, né? E falando assim, além do óbvio, quais são os principais impactos de uma equipe de suporte sobrecarregada, Ricardo? Bacana, excelente pergunta. Normalmente, a gente vai trazer muito em cima da qualidade do que a equipe consegue entregar. Né, Ivan? Eu acredito que seria muito voltado para isso. Quando você tem uma equipe que ela não tem tempo de criar validações, ter treinamentos, porque está onerando no tempo, está onerando na quantidade de atendimento, um técnico só atendendo 5, 6 clientes e muita enxurrada de dúvidas por causa de uma implementação mal feita, você também tem um descontentamento do seu próprio técnico de suporte. 20 vezes por dia, ele explica para o cliente como abrir chamado, ou ele explica como é uma instalação de client. O próprio consultor também desanima, né? E são dúvidas que muitas vezes ela nasce, como nós estamos falando, por uma falta de informação que pode ter sido vista num vídeo, alguma coisa nesse ponto. A gente acaba sobrecarregando uma equipe com coisas que são dúvidas simples. E aí a gente começa a ter aqueles problemas em suporte, que é conseguir sair desse ciclo, porque uma dificuldade que hoje as empresas têm é quando ela entra num turbilhão desse de problemas, é onde ela vai achar o caminho da saída. E ela precisa olhar a origem, ela precisa olhar da onde está vindo o problema, né? Então ela tem indicadores, esses pontos vão trazer para ela para onde que ela tem que correr. E o que ela tem que atacar é a origem do problema. Então esse é um dos principais fatores. Mostra a importância de ter processo organizado, né? As Total, nossas né? 5 estrelas do atendimento, se você não viu. Assim, né? Um time sobrecarregado. Imagina vocês, na função de vocês, sobrecarregados. Vocês conseguem entregar com qualidade? Vocês conseguem entregar com prazo? Entendeu? Isso afeta diretamente a satisfação do cliente. Né? Com certeza. Então, qualquer sobrecarga, né, gerado... Aqui no caso, né, a gente está exercitando... Essa sobrecarga está sendo gerada por um pós-venda mal feito. Certo? Então, palavras do Ricardo. Vá lá no seu pós-venda e resolve o problema que o suporte técnico vai ser resolvido. Para de correr atrás do rabo. Sim. E Definitivamente. aproveitando, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a algum termo, se vocês têm alguma experiência, se vocês querem continuar essa conversa, comenta aqui que os nossos especialistas vão estar respondendo. Se inscreve no nosso canal, porque sempre tem conteúdo novo por aqui. E continuando o nosso papo, nossa sabatina com o Ricardo e com o Ivan. A gente queria saber
polêmico, tá? Vai- Se você já passou por algum momento assim, não precisa falar nome, nem data, nem nada, tá? Mas se você já passou por algum momento que você sentiu que seu time estava sobrecarregado, ou que algum processo não estava se conectando um com o outro, ou que de alguma forma estava ineficiente, você já sentiu isso na pele? Já, e não sei se é Lady Murphy, mas, mas todos juntos ao mesmo tempo. Putz. E misturados. E eu vou dizer pra vocês que assim, também como pode ser na sua empresa, às vezes não é que a sua empresa não tá estruturada, mas o processo de evolução traz a dor. Isso é comum. Uma empresa que cresce, ela não cresce só com o sucesso. Ela também tem os seus pontos de dor, tem os seus problemas de crescimento, né? É um problema gostoso de se resolver. Eu cresci e comecei a ter problema porque agora eu tenho maior quantidade de demanda, eu tenho demandas novas. É aquele problema, né? É realmente problema quando a gente não cresce, né, gente? É. Uma empresa, é terrível isso, né? É terrível. E aí, às vezes, com essa mudança, com essa evolução, os seus processos, suas documentações, a sua forma de responder, seu tempo de atendimento precisa mudar também, porque às vezes o seu público muda, né? Você passa a ter um público mais exigente, ou um público que tem uma prioridade em atendimento que seja maior do que o outro. Isso sim já aconteceu em processo de evolução da empresa, crescimento, clientes mais exigentes, com prioridades maiores de um retorno para uma demanda específica, trouxe isso tudo culminando ao mesmo tempo de você olhar e falar, precisava de melhorar o meu processo nisso, precisava de ter treinamento para o meu técnico responder isso daqui melhor, precisava de indicadores que me entregassem esse tipo de informações. E aí, como eu disse, às vezes você entra nesse turbilhão e a dificuldade é você chegar na saída. Você não entende, você para e olha e fala, mas aonde que eu tenho que começar a corrigir esse problema? Olha para os seus indicadores, olha para aquilo que está causando sua dor e traga a solução em cima da raiz. Não adianta você também... Identifica o fator que origina. Às vezes pode ser importante até você... vou ampliar a equipe porque eu tô com uma massiva muito grande aqui de atendimento, você tá fazendo algo que é importante, mas não deixe de olhar para aquilo que está sendo o causador desse problema, porque é ali que você vai resolver. Se você não estancar na raiz, não para. E era, inclusive, essa a minha próxima pergunta, né? Como? Como você vai descobrir? Quais métricas, quais estratégias, quais indicadores a gente pode utilizar para realmente descobrir onde é que está o gargalo? Legal. Olha, vou falar da minha realidade, hoje que eu estou atuando, mas isso pode ser trabalhado em qualquer outra área. Eu tenho os indicadores voltados para os meus clientes, tempo de atendimento, quantidade de atendimento, telefonema, tempo, quantas ligações tivemos, quanto tempo gastamos nesse atendimento, né? Qual foi a nota que o cliente deu em cima de cada atendimento. Se ele deu nota baixa, olhar o porquê que ele deu essa nota baixa. Se foi por causa de atendimento, se foi por causa da minha ferramenta, produto, o que está entregando. Então, quando você começa a olhar para aqueles indicadores que ele não está sendo saudável dentro da sua equipe, você já vai começar a ter resposta. Então, poxa... na verdade, ele já te dá um insight, né? De alguma coisa não tá certa, né? Sim. Então, vamos lá, né, gente? Se você preza por um bom atendimento, o tempo de resposta inicial não pode ser em 10 minutos. Concorda? Exato. Então, você tem que colocar ali suas premissas básicas, né? O que é um bom atendimento, né? O que é um bom pós-venda, o que eu considero bom para o meu cliente. E também, né? Primeiro você vai de você. Depois o seu cliente valida o seu bom, ou o seu bom não é tão bom assim, então melhora, entendeu? Porque no final você existe para atender ele, certo? E todas essas métricas, assim, para você identificar, você também tem que ter essa questão que o Ivan também já comentou muito com a gente, que é cruzar, É sempre ter ferramentas, né, gente? uma análise, assim, crítica em cima. Às vezes, um tempo de espera alto, ele vai ser justificado por outra coisa. Então, Fazer um 360, né? conhecer sua equipe, conhecer seus processos, né? Sim. Não é... Por isso que dados e indicadores, como o Ricardo fala, é muito importante, tá? Mas como obter dados e indicadores, né, Ricardo? Sim, Então, ferramentas. De novo, né? Ferramentas, gente. Não dá para fazer, eu acho, eu sinto, né? Esse tipo de coisa não direciona uma empresa, não direciona uma área. O eu acho não pode ficar no eu acho, eu Não. sei. Sim. Eu Eu sei, eu vi. tenho certeza, e o fator é esse Exato. aqui, você entendeu? E se eu mexer nisso aqui, vai refletir nisso aqui.
Então, quando você tem dados, você metrifica seus processos, você coloca ferramentas para fazer os checkpoints que eu acabei de falar também, né? Ou seja, ó, daqui para aqui levou tanto tempo, daqui para aqui custou tanto de recurso, tanto de tempo, e a satisfação foi essa, entendeu? Quando você liga esses pontos, você começa a ter o diagnóstico, você entendeu? Então, se você consegue fazer o diagnóstico, você trata a causa. Sim. Exato. Vai Mais na raiz. assertivamente, né? Que eu acho Sim, que é o total. mais Sim. importante. Um médico não faz cirurgia sem olhar resultados de exames. Então, você também não tem que tentar dar solução sem olhar os indicadores que afetam sua empresa. Isso, e eu acho que gera retrabalho, né, gente? Ou gera, às vezes, uma decisão totalmente errada, te leva para outro caminho, Sim. e você vai Também. sofrer por muito mais tempo Por ainda muito com aquele mais tempo. impacto, né, no seu atendimento, no seu pós-venda, perdendo o cliente, gerando custo. Sim. Ricardo, agora uma pergunta que eu não quero te colocar em maus lençóis, tá? De novo, não passa CPF, nem nome. Por falar nisso, Mas você comentou que você, né, deu um panorama aí de como que foi estar nessa situação com o seu time sobrecarregado. E eu queria saber como que você superou essa situação, assim, ou então se você pudesse auxiliar alguém que tá nessa situação, tipo, como sair disso? Sim. Além dos indicadores e tudo mais, por onde, além das métricas, Sim. pra onde ir? Bacana. Bom, na minha situação, eu tive muita ajuda de quem está aqui do meu lado, o Ivan, porque não adianta você também olhar números, você ter público e você não saber, você não ter como fazer. Então você precisa estar alinhado com as áreas, precisa estar alinhado com a diretoria. Então, no meu caso, teve muito alinhamento, teve muita reunião com a diretoria para ver o que se espera, para ver qual é o nosso objetivo, o que a gente precisa implementar, como que vai ser subsídio a isso feito também, né, e ter gente? esse subsídio, né? Então, a implementação, olha, Ivan, tô com esse número aqui que não tá muito bacana na parte de feedback de cliente. Bom, então vamos colocar aqui uma pessoa para olharmos nesse ponto, vamos entender se esses números vão trabalhar saudavelmente. Coloca a pessoa, implementa, acompanha, verifica se esse número caiu. Coloca uma IA para fazer o coloca seu uma IA. atendimento N1. Verifica isso daí, como que foi após a implantação, se teve resultado. Então também tem que ter um casamento entre as áreas, né? Também não é só o casamento com tem o que ser cliente. a cultura da empresa, né, gente? Aí é mais do que uma área isso, né? Isso é o coletivo. Então, não adianta, imagina eu jogar o Ricardo na fogueira lá e não dar subsídio nenhum para ele trabalhar, não dar ferramentas, né? Não liberar a verba, digamos assim. Fala, olha, eu tô vendo, o maior impacto é esse, eu preciso de determinadas ferramentas. Gente, empresário, tira o escorpião do bolso. Porque o impacto gerado é muito maior, às vezes, do que o custo de qualquer ferramenta. Sim. Você entendeu? Então, você tem que equilibrar isso. Isso não é custo, no final. Isso vai reduzir todo o seu prejuízo ali, né? O ônus que você está tendo por causa dos gaps que você precisa tratar com a ferramenta. Então, e outra coisa também, né? Fechar os olhos para o problema. Deixa acontecer, né? A falta de ação é pior do que uma ação errada, gente. Entendeu? Então, você ser conivente com o negócio, você saber e simplesmente parar de olhar e fingir que não existe, esse negócio vai gerar um problemão. Vai ser maior, às vezes vai gerar uma onda maior do que você consegue responder depois. Vai te afogar. Entendeu? Então, empresário, olha, entendeu? Olha. Analisa, acompanhe seus gestores, entendeu? Solicite números, indicadores. Então, o meu trabalho com o Ricardo, tá, gente, na evolução dele, porque de verdade, o Ricardo veio do operacional. E assim, eu já conheço esse caminho. Eu sabia onde eu caí, onde eu falhava nesse caminho, né, Ricardo? Eu falava, eu operacionalizava muito, eu trazia muito pra mim, muita responsabilidade, eu via ele fazendo a mesma coisa, gente, entendeu? E é claro, a Milvus, né, gente? É uma empresa que dá muita oportunidade, tá? A gente quer reter nossos talentos, a gente investe no nosso capital humano. Então, esse trabalho foi a 4 mãos. Eu fui apontando, olha, Ricardo, essas falhas aqui, ó, que não só falhas operacionais, de processo, mas falha de gestão mesmo, entendeu? Precisa parar de fazer isso, precisa delegar isso, precisa fazer isso, entendeu? Sim. Gente, o maior interessado para uma empresa dar certo, o Milvus dar certo, sou eu. Entendeu? E se eu não fizer essa capacitação dos meus profissionais, acompanhar a minha gestão,
abrir os números, olhar junto com eles, porque eu, como diretor, eu tenho uma visão do todo. Você entendeu? Então, às vezes, um fator que a área dele está gerando um impacto ali na outra área. Com certeza. Eu consigo ligar pontos que ele não consegue. Então, essa interação das camadas, uma empresa mais horizontal, faz você ter muito dinamismo na troca de informações, na tomada de decisão. Eu acho que isso é fator fundamental, tanto para o crescimento, você entendeu? Quanto para você ter um crescimento saudável mesmo, quer dizer. Com certeza. Verdade. Legal? Gente, já queria agradecer vocês esse tempo que a gente teve juntos. Mas Queria já, agradecer gente. a audiência. E não é tão já assim, porque eu tenho uma última pergunta. Ela sempre tira uma da cartola Da no final. cartola aqui. Eu queria que vocês dois dessem uma dica de ouro, assim, pra quem é gestor e quer falar, olha, meu onboarding, eu sinto que ele não tá o suficiente. Uma dica de amigo, assim, olha, cara, fica de olho mais no seu cliente. Qual que seria a dica de vocês pra esse momento, assim, um gestor que ele quer melhorar a questão dele de onboarding, de atendimento, do pós-vendas? Legal. Bom, no meu caso, eu acho que é ouvir todo mundo. A função do gestor é ouvir, entender a realidade e aplicar as soluções necessárias. Então, ouvir o cliente e também ouvir os seus funcionários, a galera que está ali trabalhando, porque eles também possuem dor, eles estão na operação o dia todo, eles vão ajudar também a levantar. Lógico, temos os indicadores, são necessários, não dá para correr, mas também ouvir a sua equipe, ter feedbacks e dar feedbacks para a sua equipe e ouvir o seu cliente também. Vai te ajudar muito também na implementação, você entender se pode ter um fator humano que está causando um problema dentro de uma equipe ou não, né? Se é falta de documentação, às vezes você não precisa investir em dinheiro com pessoas, às vezes você precisa criar materiais, isso já vai ajudar, a documentação, um investir em vídeo treinamento, rápido, uma série de treinamento, coisas específicas que às vezes não vai envolver só trazer novas pessoas para a equipe, né? Nem sempre a solução é ampliar o time, amplia o time. Eu estou com um problema aqui de atendimento, amplia o time. Não, você tem que ser certeiro naquilo que vai ser aplicado. E a solução, normalmente, ela vai nascer dos seus indicadores e você sabendo ouvir as pessoas que estão trabalhando com você. Maravilha. E eu vou entregar uma também, gente. Passei por isso, tá? Senti na pele. Que é Sentou o quê? nessa cadeira. Sentei nessa cadeira. E, na verdade, isso reflete em toda a cadeira de gestão, tá, gente? Que é o quê? É sair um pouco do turbilhão, olhar de fora. Entendeu? Porque a gente fica ali no nosso dia, brigando com os leões ali e tal. E o que acontece? Toda hora a gente fica deixando o processo de melhoria contínua de lado. A gente fica tão preso no dia a dia, brigando, né? Gente, você só vai sair desse buraco se realmente você pegar um pouco do esforço e jogar para a questão de melhoria. Você entendeu? Porque senão você vai continuar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Vivendo a mesma coisa no seu dia a dia. Então, sempre tem um próximo passo, tem um planejamento. Dedique um pouquinho do seu tempo para melhorar o amanhã. Tá? Para mim, isso é fundamental. Em qualquer cargo, em qualquer atuação e até, gente, num cargo operacional. Entendeu? Perfeito. Perfeito, gente. Infelizmente, o papo tá muito legal, mas por questão de horário, única e exclusivamente, a gente precisa encerrar nosso papo de hoje. Então, eu realmente queria agradecer muito todos que estão aqui, principalmente Ivan e Ricardo. Assim, é muito legal ouvir dicas de pessoas que literalmente viveram na pele, né? Nada como a gente sair da teoria, sair de dica genérica e tá aqui com vocês. Então, muito obrigada. Até Legal. porque Obrigado. Aprender com o próprio erro é ruim, mas aprender com o erro dos outros é muito mais gostoso. Bem melhor, né? Bem melhor. Gente, muito obrigada Obrigado. pelo tempo Obrigado de vocês e vocês. principalmente pelo conhecimento de vocês. Foi incrível. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, Prazer. valeu. E até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.